Começa agora Educação Física em Tempos de Pandemia, o podcast das aulas de Educação Física do Instituto Federal de São Paulo, do campus de Pirituba, com o professor Alexandre Rosa. Na aula de hoje, iremos estudar o SUS, o nosso Sistema Único de Saúde. Eu quero mais saúde, me cansei de escutar opiniões. Há quem diga que uma janela histórica é aberta por uma sociedade ou nação quando fatores políticos, socioeconômicos ou culturais se somam de forma a propiciar um salto estrutural capaz de levar essa sociedade a um patamar civilizatório mais avançado. No Brasil dos anos 1990, o acesso universal e gratuito aos serviços de saúde a todos os brasileiros, com a criação do Sistema Único de Saúde, o SUS, pode ser considerado, em muitos sentidos, um salto civilizatório. A saúde pública, durante a ditadura militar que durou de 1964 a 1985, sofreu com o corte de verbas. Isso explica o fato de doenças como a dengue, meningite, o sarampo, a malária, entre outras, se intensificarem neste período. Houve aumento das epidemias e da mortalidade infantil, até que o governo buscou fazer algo. Em novembro de 1966, todos os institutos que atendiam aos trabalhadores do setor privado foram unificados no Instituto Nacional de Previdência Social, o INPS. O Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social, o INAMPS, autarquia federal, foi criado em 1977 pela Lei 6439, que instituiu o Sistema Nacional de Previdência e Assistência Social, o SINPAS, definindo um novo desenho institucional para o sistema previdenciário, voltado para a especialização e integração de suas diferentes atividades e instituições. O novo sistema transferiu parte das funções até então exercidas pelo INPS para duas novas instituições. Uma, a assistência médica aos segurados, foi atribuída pelo INAMPS. Pergunte aos seus pais, aos seus avós, o que era o INAMPS. Ele vai explicar para vocês. A gestão financeira ao Instituto de Administração Financeira da Previdência e Assistência Social, o IAPAS. O INPS ficou com a competência apenas de concessão de benefícios. Até a criação do SUS, era este o cenário que nós conhecíamos no Brasil. A criação do SUS. São 4 os marcos importantes que você deve conhecer sobre a criação do SUS. Primeiro, a redemocratização do Brasil com a eleição de Tancredo Neves no colégio eleitoral. 2. A 8ª Conferência Nacional de Saúde, realizada em 1986. 3. A Constituinte de 88 e a promulgação da Constituição de 1988 ainda em vigor. E 4. A Lei 8080 de 1990, que cria e regulamenta a criação do Sistema Único de Saúde no Brasil, o SUS. A 8ª Conferência Nacional de Saúde, realizada entre 17 e 21 de março de 1986, ou seja, em plena redemocratização do país com a nova república, foi um dos momentos mais importantes na definição do SUS. O evento debateu 3 temas principais, a saber, a saúde como dever do Estado e direito do cidadão. 2. A reformulação do Sistema Nacional de Saúde. E 3. O financiamento setorial. A 8ª Conferência Nacional de Saúde foi o primeiro evento que contou com a participação de usuários. O relatório final apontou o consenso em relação à formação de um sistema único de saúde, separado da Previdência e coordenado em nível federal por um único ministério, o Ministério da Saúde. Em 1993, o INAMP foi extinto pela Lei 8.689 e sua competência transferida às instâncias federais, estadual e municipal, gestoras do SUS, criadas pela Constituição de 1988, que consagrou o direito universal à saúde e a unificação e descentralização para os estados e municípios das responsabilidades pela gestão dos serviços de saúde.
O Sistema Único de Saúde foi uma grande conquista da população do Brasil, que até então não tinha acesso aos serviços de saúde, pois esses eram muito caros e marcados pelo atendimento privado, ou seja, eram os atendimentos nos consultórios particulares, que era a tônica do que se fazia, do que se resolviam os problemas de saúde no Brasil. Isso, em 1988, foi superado com a criação daquele que vem a ser o maior sistema público de saúde do planeta, o SUS. A saúde na Constituição de 88 foi o primeiro documento a colocar o direito à saúde definitivamente no ordenamento jurídico brasileiro. A saúde passa a ser um direito do cidadão e um dever do Estado, retirar a responsabilidade do cidadão sobre o cuidado da própria saúde. A Constituição ainda determina que o sistema de saúde pública deve ser gratuito, de qualidade e universal, isto é, acessível a todos os brasileiros e brasileiras residentes no país. Pode-se observar e buscar atendimento de que o SUS foi ampliado por meio das legislações que fundamentam o bem-estar da população de forma ampla e sem distinção. Mesmo com tantas mudanças, percebe-se que o problema que sobrecarregam o sistema ainda permanece desde os tempos da família real, como, por exemplo, o saneamento básico e, há pouco, o retorno de doenças como a febre amarela. Mas é também importante fazer a reflexão. Se o sistema é ruim, imagine a população sem esse sistema. Vamos ver aqui a situação da pandemia de Covid, por exemplo. Vamos ouvir agora o que o professor Renato Giannini Ribeiro, que é professor da Universidade de São Paulo, tem para nos trazer sobre as tentativas de privatizar, de esvaziar o orçamento do SUS. Veja o que o professor Renato Giannini acha dessa situação. O SUS é um patrimônio grande da sociedade brasileira. Vejam, eu fui ministro da Educação. Como ministro da Educação, nós tínhamos uma secretaria que lidava especificamente da relação com os estados e municípios, porque o sistema de educação acaba exigindo uma cooperação de união, que tem dinheiro, tem as normas, tem capacidade de trabalhar em grande escala, estados e municípios que estão na ponta inferior, tendo municípios que são muito mais ricos que outros, quer dizer, per capita nem tanto, mas um município como São Paulo tem uma receita maior do que vários estados da federação. E você tem municípios que têm menos de 1.000 habitantes, Boré, em São Paulo, Serra da Saudade, em Minas Gerais. Então, a maneira de tudo isso se articular precisa existir. E havia isso no MEC, na Secretaria de Articulação dos Sistemas de Ensino, que procurou estabelecer como seria regulamentado o Sistema Nacional de Educação. O que cada um faria? Ou como a União entraria com dinheiro, tipo Fundeb, de que forma, em que destinação? Então, isso que nós tentamos fazer na educação, que é urgente fazer, é premente fazer, o Brasil tem no sistema de saúde há muitos anos. O Brasil, tão logo foi feita a Constituição de 88, o Brasil avançou nessa direção. Até porque as pessoas têm uma noção dos problemas de saúde muito maior do que tem dos problemas de educação. Como eu sempre digo, a doença, o problema de saúde, ela tem sintomas. As pessoas sentem dor, sentem coisas ruins quando tem uma doença. A falta de conhecimento não traz sintomas, não traz dor, não traz nada desse gênero. Então, a demanda pela saúde é muito maior. E por isso o Brasil conseguiu o SUS. O SUS é aplaudido internacionalmente. O problema do SUS é falta de dinheiro, basicamente. Quer dizer, o Brasil tem que ter mais dinheiro na saúde. Para isso você precisa de duas coisas, na saúde e na educação. Precisa, primeiro, aumentar o PIB. Você precisa aumentar o PIB. E segundo, você tem que cobrar de gente que tem dinheiro. A nossa tributação incide muito sobre os mais pobres. O percentual da renda de um pobre que vai em imposto, mesmo que não pague imposto de renda, está pagando imposto sobre mercadorias que compra, está embutido no preço das coisas um imposto, o percentual de imposto pago pelos pobres às vezes é maior do que o percentual muitas vezes é maior do que o percentual de imposto pago por um rico. Então o Brasil tem que tributar quem tem condições quem tem dinheiro, quem tem tudo isso. E então a solução é essa. E agora, você desarticular o SUS, deixando algumas unidades de saúde no setor privado, outras no setor público, é muito complicado. Vejam como é importante o SUS
para o Estado brasileiro, para a população brasileira. É um serviço público, gratuito e que deve ser de qualidade. O seu maior problema, com certeza, é o financiamento. A estrutura do SUS, que coincide com a gestão das ações e dos serviços de saúde, ela deve ser solidária e participativa entre os 3 entes da federação, ou seja, a União, os estados e os municípios. A rede que compõe o SUS é ampla e abrange tanto ações quanto os serviços de saúde. Engloba a atenção primária, a atenção média e a alta complexidade. Os serviços de urgência e emergência, como o SAMU, por exemplo, a atenção hospitalar, as ações e serviços de vigilância epidemiológica, sanitária e ambiental e assistência farmacêutica. O Sistema Único de Saúde SUS é composto pelo Ministério da Saúde, pelos estados e municípios, conforme determina a Constituição Federal. Cada ente tem suas responsabilidades. Além do mais, o SUS é responsável pelas grandes campanhas de vacinação no Brasil. O Brasil, durante muitos anos, muito tempo, foi um exemplo de campanhas de vacinação que erradicaram o sarampo, a poliomielite, só para dar 2 exemplos. Você, com certeza, já deve ter ido a uma unidade básica de saúde do SUS, o famoso postinho que fica lá no seu bairro. Portanto, defender o SUS é defender o direito à saúde. Espero que eu tenha conseguido trazer para vocês um pouco da história, um pouco da importância e um pouco dos princípios que regem o SUS. No nosso próximo encontro, eu vou falar sobre os princípios que regem a atuação do SUS. Obrigado pela atenção. Espero que vocês possam continuar os seus estudos nos materiais que estão disponíveis lá no Moodle. Um abraço do professor Alexandre. Mas ninguém sai de cima, nesse shopping não molha. Eu sei que agora